Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, vão ser dois textos, tá? Primeiro em Marcos, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. Do verso 30 ao 37. E depois nós vamos para Filipenses, capítulo 2, do verso 4 ao 11. Primeiro Marcos, capítulo 9, do 30 ao 37. Aí você já abre Filipenses, marca aí com o dedo, que depois a gente vai passar para Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 ao 11º. Amém? Passaremos a ler. Diz assim a palavra de Deus: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e, tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Agora Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 ao 11. Diz assim a palavra: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Amém? Eu queria convidar os irmãos que vão auxiliar no recolhimento dos dízimos e ofertas. Amém? Vamos também, é um meio de adorarmos ao Senhor por meio das nossas contribuições voluntárias para o crescimento da sua obra. Então estaremos nesse momento louvando ao Senhor com os nossos dízimos. E eu queria convidar a nossa irmã Elaine, para estar também adorando ao Senhor com um de seus hinos, amém? Enquanto os irmãos fazem suas contribuições voluntárias, amém? Os irmãos que queiram fazer isso por meio de transferência eletrônica, tem os dados da nossa IADR, o Pix é o CNPJ. Nós pedimos apenas que os irmãos que assim o façam, enviem o comprovantezinho para o WhatsApp institucional da tesouraria, para que possamos fazer constar na contabilidade local, amém? Glórias a Deus, Queria convidar o nosso co-pastor Natanael, ele vai estar orando, agradecendo a palavra do Senhor e contemplando também as finanças do povo de Deus em geral. Logo em seguida a irmã Elaine, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos orar para Jesus multiplicar a nossa conta bancária. Vocês acreditam que Jesus pode multiplicar? Eu acredito, sim. Por um intermédio
aumento ou qualquer uma coisa aí. E Deus é Deus. Para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos na tua casa para te louvar, render graças ao teu nome, Senhor. Agora, Senhor, que vamos contribuir com o teu trabalho. Jesus amado, chega nas nossas vidas, chega, Senhor, aumenta a nossa conta bancária, que possamos contribuir com alegria. Ó Deus grande e Deus forte, o teu nome merece toda honra, toda glória e todo louvor. Estamos aqui, Senhor, contribuindo para manter, para a manutenção da tua casa. Ó Deus, ajuda cada irmão. Chega, Senhor, na vida, dando saúde, dando paz, dando alegria, Senhor, de contribuir. Ó Deus, a tua palavra manda que nós contribuímos com alegria. E assim façamos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, a irmã Elaine louvando ao Senhor. E logo em seguida, amados, já estaremos com a ministração da palavra, amém? Que hoje estará sob a responsabilidade do nosso irmão Josian. Ele estará trazendo uma palavra da parte de Deus. Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Maravilhoso de estarmos na casa do Senhor, em sua presença. É que Ele fala conosco de todas as maneiras, né? E eu quero, antes de louvar, deixar um versículo para toda a igreja, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 34, que diz assim: receba nessa noite. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, vamos entregar tudo ao Senhor, porque o amanhã Ele já sabe. Aleluia. Amanhã, um novo dia. Eu não sei que vai trazer. Por que será que estou com medo? Para o amanhã amanhecer, tudo bem, eu sei que nada poderá me separar do amor que há em Cristo. Para Ele vou olhar, cada vez que eu olho para Ti, sinto Tua paz dentro de mim. Tantas vezes vi o Teu amor, me fez uma pessoa de valor. Tudo Tu fizeste para mim, a vida Tu me deste sem fim. Estás comigo hoje e amanhã. Tu és o meu pastor, nada me faltará. Cada vez um novo dia. Sei que as lutas passarão e nos dias mais escuros tenho paz no coração. Amanhã está chegando. O que será que vai trazer? Está tudo bem, estou seguro.
valor. Tudo tu fizeste para mim, a vida tu me deste sem fim. Estás comigo hoje e amanhã, tu és o meu pastor, nada me faltará. Cada vez um novo dia, sei que as lutas passarão e nos dias mais escuros tenho paz no coração. Amanhã está chegando, o que será que vai trazer? Está tudo bem, estou seguro, pois nunca mais vou esquecer. Cada vez que eu olho para ti, eu sinto tua paz dentro de mim. Tantas vezes vi o teu amor, me fez uma pessoa de valor. Tudo tu fizeste para mim, a vida tu me deste sem fim. Estás comigo hoje e amanhã, tu és o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Convido os irmãos para que, com gentileza, abra a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por João, capítulo de número 14, o verso de número 6. Evangelho escrito por João, capítulo 14, o verso de número 6. Quero externar a Deus a minha alegria de estar aqui com os irmãos e agradecer a minha diretoria aqui presente pela confiança na pessoa do nosso copastor e pastor presente Pedro Miguel, como também Natanael. Deus abençoe a todos. Quantos encontraram, pode dizer amém? É assim que nos diz a palavra. João 14 e verso 6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Diante do quarto evangelho, e os irmãos vão de perceber que os demais traz a mesma narrativa de acontecimentos, ensinamentos, dando ênfase principalmente aos ensinos, à crucifixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. O Evangelho de João, não diferente dos demais, traz a ênfase desses três acontecimentos, mas quando nós chegamos no capítulo de número 14 da sua narrativa, nós encontramos um episódio
meio que desafiador, um acontecimento desafiador diante da circunstância aonde o nosso Mestre Jesus estava a celebrar sua última ceia e ali faria alguns anúncios para seus discípulos em um formato de despedida. Então, essa etapa do Evangelho do capítulo 14 de João, ele pode ser conhecido como a última ceia, mas também como a festa judaica, a Páscoa judaica. E olhando para esse acontecimento, é de se contemplar o desespero, a ansiedade e a forma desesperada que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo se encontravam. Ora, não é todo mundo que tem uma estrutura para um momento de despedida. Imagine você estar diante de se despedir daquele a quem lhe passa segurança, lhe passa autoridade, lhe passa verdade e veracidade nas suas palavras. Então Jesus está diante dessa situação, e diante desse momento de despedida, há uma preocupação no nosso Senhor Jesus Cristo, que seria instruir, encorajar os seus discípulos, para que eles levassem adiante, sem o nosso Senhor Jesus Cristo estar presente. E quando eu começo a observar as instruções de Jesus, as orientações dele, para que os seus discípulos ficassem encorajados, Jesus Cristo começa a falar e trazendo algumas promessas, alguns ensinos e alguns ensinamentos para que eles pudessem ter como base da sequência ao ministério terreno. E Jesus Cristo começa na sua fala, no capítulo 14, falando em palavras, trazendo uma percepção de calmaria, quando ele disse: não vos perturbe o vosso coração. Há de se perceber por aqueles que leem essa passagem bíblica, que o momento era crítico, era um momento desafiador, tanto para quem estava se despedindo, para quem estava participando daquele momento de despedida. E Jesus Cristo olha para eles e começa a trazer promessas. Os irmãos sabem que Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito para que estivesse com eles, trazendo para eles o conforto que eles não estariam órfãos, não ficariam só, mas também fazendo promessa que voltaria e que também iria preparar lugar, mansões, porque o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo era que aonde ele estivesse aqueles que estavam presentes, como é estendido para nós também. O desejo de Cristo era que aonde ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Então ele traz uma promessa, dizendo que iria, que o momento era de despedida, mas que eles não ficassem temerosos, porque não ficariam só. Ele enviaria o Espírito Santo, ele iria preparar lugar, e que também ele voltaria para buscar aqueles que estavam ouvindo o seu momento de despedida. Há uma outra coisa também, e Jesus Cristo se preocupa em passar para seus discípulos naquele momento, é a orientação de como eles deviam orar. Os irmãos sabem que Jesus Cristo, quando está se despedindo dele, traz a orientação dizendo: todavia que vocês forem orar ao Pai, usai a senha Jesus Cristo. Toda vez que vocês forem pedir, solicitar, façam a petição ao Pai usando o meu nome. Então esses foram os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas Josiane, você passou o texto que você leu, eu fiz questão de passar e deixar para falar agora, porque é nele que eu quero trazer a ênfase dessa pregação nessa noite, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Jesus Cristo olha para os seus discípulos mediante aquela conversa, e ele diz assim, diante os seus discípulos, ele diz: vocês bem sabeis para onde eu vou, vocês também sabem qual o caminho. Aí eu fico imaginando a cabeça dos discípulos ali turva, se indagando, questionando-se.
Aí um moço, por nome de Tomé, diz: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, tampouco sabemos qual será esse caminho. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo responde e traz uma resposta para Tomé e diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de Jesus trazer a citação que era o caminho, ele traz uma palavra introdutória quando ele diz: eu sou. E é sobre essa palavra que eu quero trazer essa reflexão nessa noite. Os irmãos sabem e conhecem, aqueles que têm familiaridade com os estudos teológicos da Bíblia Sagrada, sabem que esse termo eu sou, ele é um termo não usado, não expressado na sua originalidade pelo povo judeu, porque eles têm como algo sacramentado, distante e limitado de ser proferido. É tanto que a tradução dessas 4 palavras do tetragrama, que é de origem grega, que é fundamentada em 2 elementos do grego, o tetra, que significa 4, e grama, não de gramado, mas de gramática, que significa letra, ele se torna isolado e não se sabe ao certo a sua tradução precisa, diante a limitação de não ficar sendo pronunciado, ficar sendo proferido. Então, até hoje, os estudiosos da Bíblia Sagrada e os intelectuais não sabem ao certo trazer a pronúncia dessa palavra. Mas essa palavra, ela teve origem, e os irmãos hão de lembrar do acontecimento no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus chama um moço para uma missão de libertar o povo de Israel. Eu estou falando de Moisés, e diz a Bíblia que Moisés ali estava, e Deus se apresenta em uma chama de fogo, mediante a uma sarça, e a sarça queimava e não se consumia, e a Bíblia diz que Deus fala com Moisés mediante a sua pergunta, e diz a palavra de Deus, que Deus olha para Moisés respondendo, mandando ele tirar as sandálias dos seus pés, porque aquela terra é santa, e começa um diálogo, uma base para aquela missão que Deus estava incumbindo Moisés, que era libertar o povo de Israel que estava cativo. E os irmãos hão também de perceber que quando Deus fala com Moisés e diz para ele o tamanho da missão, a incumbência que aquele moço agora estava adiante, que ele iria libertar o povo de Israel que estava cativo na mão de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés diz: quem sou eu, Senhor, para ir até Faraó e libertar o teu povo? É a primeira indagação de Moisés perante tamanho desafio. E a Bíblia diz, e eu acho lindo, porque o nosso Deus é aquele Deus que consola o coração quando ele está atribulado, quando ele está desesperado, quando ele está em agonia, quando ele está em desespero. Deus sempre traz uma palavra de calmaria, de ânimo, de conforto. Não sei como você chegou nesta noite, nesta casa, talvez desesperado, mas eu quero antecipar aqui dizendo: Deus tem uma palavra de calmaria para o teu coração. Lá fora você não encontra, no canteiro você não encontra, talvez na empresa você não encontra, talvez na tua própria casa você não encontra, mas nessa noite eu quero dizer, você está no lugar certo, porque Deus tem uma palavra de calmaria para o teu coração. E a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu irei contigo. É a primeira palavra para acalmar o coração de Moisés diante daquele desafio que ele estava sendo incumbido pelo próprio Deus. E Moisés faz agora uma outra pergunta, indaga mais uma vez a Deus e diz: Senhor, pronto, passei pelo pilar de Faraó porque o Senhor vai comigo, mas tem um outro agravante. O que é que eu vou dizer quando os anciões chegarem até mim,
diante dele, eu contar para eles que estou ali para libertar o povo de Israel. E eles me fizerem a pergunta, quando eu disser que estou sendo enviado pelo próprio Deus, o Deus deles, e eles me perguntarem como é o nome desse Deus, o que é que eu vou falar? Aí diz a Bíblia que Deus responde a Moisés dizendo: diga para os filhos de Israel, eu sou, enviou a vós. Diga para eles, eu sou o que sou. Então aqui tem a origem dessa palavra eu sou. Uma palavra composta por 4 letras, isolada, fica lá no isolamento, não é tão usada por eles. Mas quando Jesus Cristo está diante dos seus discípulos, diante dos seus questionamentos, Jesus Cristo é como se ele dissesse assim: eu preciso fazer algo mais elevado do que eu já fiz enquanto estava com eles. Eu preciso trazer algo mais profundo do que aquilo que eu já trouxe em convivências com eles. É hora de eu mostrar a minha divindade para eles, eu mostrar que eu sou o próprio Deus. Então ele olha para os seus discípulos e diz: eu sou. Aquilo que Deus falava para Moisés, lá na sarça, para ele falar para os filhos de Israel, agora o próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus, também está dizendo para os discípulos: eu também sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de geração em geração, e o meu memorial é esse, é de geração em geração. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é uma coisa muito interessante, isso aqui prova tudo e traz a verdade absoluta. Talvez alguém que vai me ouvir aí depois, ouvindo pela plataforma de streaming YouTube, talvez diga assim: mas esse moço aí falando, aleluia, de verdade absoluta, isso não existe. E os irmãos sabem que a teoria que diz que a verdade absoluta não existe, ela já se contradiz, ela mesmo já é uma afirmação contrária. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E é nessa verdade que eu, Josean, é nessa verdade que você, meu irmão, é nessa verdade que você, ouvinte, está alicerçado para sempre. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Glória a Deus. Interessante é que Jesus não disse: ninguém vai, porque se ele tivesse ali não para mostrar a sua divindade, que ele mesmo é o próprio Deus, ele tinha dito assim: ninguém vai, porque estaria apontando para um outro. Mas ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, o nosso Deus, aleluia, ele é o único e verdadeiro Senhor absoluto. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, nessas 3 palavras aqui eu quero me deter desse versículo: caminho, verdade e vida. Primeiro ponto, quando nós falamos de caminho, nos traz uma percepção de trajeto, de localidade, de destino. E qual de nós nunca nos deparamos com um momento de encruzilhada, de chegar diante de algo, ou de algumas opções a ser tomada uma grande decisão, e ficarmos, quem sabe, com medo até mesmo do arrependimento, de não tomar aquela decisão, com medo de se precipitar, aquele momento de encruzilhada, aquele momento crítico. O caminho nos dá essa percepção de rumo e de trajeto. Talvez você chegou aqui pedindo a Deus uma resposta: Senhor, preciso que o Senhor me oriente.
Eu preciso que o Senhor respalde, eu preciso que o Senhor fale diante da minha decisão. Talvez a sua cabeça, a sua mente esteja embasada, esteja turva, você não esteja tendo claridade de onde você quer chegar, de qual a decisão certa que você quer tomar. Mas nessa noite o Deus dessa igreja diz para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou o trajeto, eu sou quem conduzo, eu sou quem oriento, eu sou quem falo, eu sou quem respaldo. Deus não deixa ninguém que atribui a Ele a tomada de decisão confundido, embaraçado, não. Ele é o caminho para as tuas decisões. Ele é a bússola que te orienta. Ele é o teu orientador. Ele é o teu guia. Ele é quem conduz. Ele é quem leva adiante a tua jornada. Ele é o caminho. A Bíblia diz: lançando sobre ele quem? O caminho, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele, o eu sou, tem cuidado de nós. Talvez você ande, meu irmão, estressado, talvez você ande desesperado, mas eu tenho um conselho para você. E qual é, Josiane? Pega uma rede e vai pescar, sente a brisa do mar, assim como Jesus falou para Pedro. Pedro chegou tão estressado quando os cobradores disseram: o teu mestre não paga tributo. Aí Pedro chegou tão estressado diante de Jesus, e aí Jesus disse: Pedro, pega o anzol e vai pescar, vai sentir a brisa do mar da Galileia. Você não precisa tomar taxa preta, você não precisa estar tomando chá de camomila para se acalmar. O teu Deus é bálsamo de Gileade, e Ele está nessa noite para acalmar o meu e o teu coração. Ele é o caminho. Mas Ele também, Ele não é só o caminho, Ele é a verdade. E quando eu olho para essa significância do termo verdade, eu encontro, irmãos, nos dias de hoje, são tantas, e é assunto atuais, tantas fake news, tantas mentiras, tantas falácias. Mas o nosso Jesus Cristo, Ele não mente, não tem engano, não tem variação, não tem sombra de dúvida. Ele é o mesmo. É por isso que quando Ele falou para Moisés lá na sarça, Ele disse assim: diga para eles que eu sou o Deus de Abraão, Deus dos seus pais, o Deus dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, do neto também de Abraão, de Jacó. Eu sou Deus de toda essa geração, e o meu memorial é esse, é de eternidade em eternidade. Alguém muda, alguém se modifica, alguém muda as culturas, muda para lá, mas o nosso Deus, Ele é um Deus imutável, Ele não muda, não tem sombra de variação no nosso Deus, porque Ele é verdade. O próprio Jesus falava com verdade e veracidade. Esse é o Deus que nós servimos, Ele é a verdade. Você não está diante de fábulas ilusórias, você não está diante de oradores que te faz promessa e você fica frustrado, não. O seu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá de Abraão para cá, Deus nunca decepcionou ninguém e não há de decepcionar, porque Ele é a verdade absoluta. Você crê nisso? Glória a Jesus. Mas além de caminho e de verdade, Jesus é vida. E quando nós olhamos para esse termo vida, eu não estou falando de uma vida apenas biológica, de uma pessoa que nasceu e tem aquele processo do crescimento, da reprodução, do envelhecimento, da morte terrena, não. Eu estou falando de uma vida plena. E para ter uma vida plena tem que ter algumas composições. Primeiro, tem que ter significado. A vida de alguém só tem sentido se tiver significado. Segundo, tem que ter um propósito. E o crente, ele tem esse propósito. Se não tiver significado e propósito, ele está apenas vegetando de forma biológica na vida, esperando o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar. Mas o Senhor Jesus Cristo nos incumbiu de um propósito.
O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que sacia a sede do nosso espírito. Quantas das vezes nós chegamos, irmãos, todos atribulados, aperreados, agonizados, como se diz aí fora, e quando nós chegamos aqui, rolamos debaixo desses bancos orando a Deus, e Ele vem, pega as nossas palavras, leva, o Espírito Santo leva para Deus de forma interpretada, e manda, aleluia, o refrigério do céu para o nosso coração, porque com Deus você tem direção, porque com Deus você tem um trajeto específico, você sabe quem é você, de onde você veio, e você sabe também para onde você vai, você tem um destino, você tem um objetivo, você não fica aí cambaleando de um lado para o outro, não, você sabe que você está na terra, mas o seu destino é nas moradas, nas mansões, que Ele disse que iria preparar para nos buscar também. Esse é o Jesus que nós servimos, e você também tem um propósito, você tem um objetivo. Então eu quero que nessa noite você reflita nessas 3 representações, vamos usar essa palavra, as 3 representações da pessoa de Jesus Cristo encarnada na sua deidade. Ele é o próprio Deus. Você não está por acaso nessa vida, você não tem direcionamento nessa vida, você não é uma pessoa que não sabe para onde vai. Você tem quem olhe para você, você tem quem faça o teu trajeto, quem faça o teu remanejo, quem te conduz. Você sabe, talvez o diabo lá no inferno prepara a seta, ele puxa, né, o arco da lança, ele atira, aí lá vem a seta do inferno lançada até você, mas quando está para atingir você e o seu lar, a antecipação da pessoa de Jesus Cristo, e seta do inferno não te atinge, não chega na tua casa, porque Ele envia anjos para guardar a mim e a você, a tua família, o teu povo, teus projetos, teus sonhos estão amparados na pessoa de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Glorificado seja o Senhor para sempre. Finalizo essa breve palavra dizendo o seguinte: eu era moço, e talvez quem olhe para mim não tenha essa percepção, mas já fui muito, meu pastor Pedro Miguel e meu pastor Natanael e a diretoria dessa casa, já fui muito de farra, e quando eu era jovem, não é que eu esteja ficando velho, embora os cabelos já estão sendo arrebatados, né? O povo diz que crente é arrebatado primeiro pelos cabelos, né? E o meu sonho, meu auxiliar Valmir, era ganhar dinheiro e pular no Carnatal. Olha só que mentalidade, irmão Felipe. Ganhar dinheiro e gastar no Carnatal. Pular atrás dos abadais. Esse era o meu sonho. Mas eu louvo a Deus, que o sonho de Deus não tinha nada a ver comigo. Talvez Deus olhou do céu para a terra e disse assim: Magão, quer dizer que você gosta de pular? Então, ao invés de pular no Carnatal e ir atrás de um bloco, você vai pular dentro da minha casa, dando glória, aleluia, à pessoa de Jesus Cristo para todo sempre. E eu glorifico a Deus, porque sentado em mesas de bares, enchi a cara, e ali eu pensava que tinha aquela felicidade. E é assim que talvez algum jovem acompanhe depois essa transmissão, se encontre. Talvez você seja mais uma pessoa que se empolga aí na sexta-feira, a passar os finais de semana, em uma mesa de bar. Talvez você tenha essa percepção ilusória. Falo de forma apropriada porque eu pensava assim. Pensava ser feliz. Mas, quando o dia passava, o final de semana passava, o dinheiro tinha ido embora, irmão Valbi, a dor de cabeça tinha chegado, e a felicidade que eu pensava que tinha ido embora. Mas hoje, glória a Deus que está no céu, eu sou, enviou o Espírito Santo dele para alegrar. E quando eu digo alegrar, é alegrar sem precisar do money, é alegrar sem precisar da droga, é alegrar sem precisar da bebida.
hoje eu posso dizer que essa alegria, que traz essa plenitude de vida, que só Ele traz, o Espírito Santo, hoje eu posso dizer que eu tenho essa alegria, e ela é radiante, porque ela não é injetada de fora para dentro, ela aflora de dentro para fora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então eu tenho hoje o que você tem, e o que você também, que não é crente, que vai me ouvir depois, aleluia, pode ter: caminho, o direcionamento, a orientação, a condução, aleluia, verdade absoluta. Embora depois talvez você me critique dizendo que não existe a verdade absoluta, e a vida eterna. E tanto eu que estou aqui, aleluia, nesse momento com esse microfone nessa tribuna, mas meus irmãos que estão na nave dessa igreja, como aqueles que estão na minha retaguarda também, eles têm essa alegria e a percepção convicta que um dia, ao soar das trombetas, nós que estamos aqui seremos arrebatados, porque foi Ele que prometeu ir preparar mansões, e Ele foi. E a esperança desse povo é de que um dia Ele vai voltar, arrebatar essa igreja, para que onde Ele esteja, nós também estejamos com Ele para sempre, sem choro, sem tormenta, aleluia, sem aflição. A paz reinará para sempre. Você pode dar glória a Deus, você que está aqui? Glórias a Deus. Quantos aqui ouviram e entenderam a palavra de Deus? Amém? Meus amados irmãos, não foi feita a apresentação dos visitantes, amém? E assim Deus direcionou que o texto ministrado fosse um texto evangelístico, não é isso? A palavra do Senhor diz ali no verso 6, que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele é o único caminho, amém? Então, até terminar o culto, se porventura existir entre nós alguém que porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira se reconciliar com Cristo, pode levantar a mão, se direcionar ao púlpito, que nós estaremos orando por você, amém? Se você por um acaso parou na caminhada e essa noite quer se reconciliar com Cristo, esse é o momento, amém? Enquanto você toma a decisão, a oportunidade está aberta, né? Nós queremos glorificar a Deus pela vida do nosso irmão Josean, que hoje se permitiu nesse canal de Deus para falar para a igreja do Senhor em Candelária, e desde já em tempo justificar, amados, a ausência do nosso pastor Eliezer de Souza, pastor Eliezer de Souza, que hoje está atendendo um convite e está ali pregando a palavra de Deus na cidade de Ceará-Mirim, e em razão disso não pôde estar aqui conosco, amém? Mas de certo que na próxima quinta-feira, por ocasião do culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor, ele estará aqui mais uma vez juntamente conosco, ministrando a palavra do Senhor, né? Culto esse para o qual nós já deixamos o convite para cada um dos irmãos que se encontram aqui presentes, que acompanham este culto também pela transmissão do YouTube, amém? Que estejamos juntos aqui na próxima quinta-feira, engrandecendo ao Senhor em mais um culto de tributo ao Deus, amém? Queria convidar nosso irmão Ricardo, ele vai estar nos elevando a Deus em oração, amém? Logo em seguida o pastor Natanael estará impetrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos em Tua presença, pela palavra ministrada aos nossos corações, porque realmente entendemos que Tu és o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ti. Sim, meu Senhor, e nós te damos graças, porque um dia entendemos isso e tivemos um encontro verdadeiro contigo. Aceitamos, Senhor amado, que só em Ti há salvação, e te damos graças por tão grande salvação, porque não temos nenhum mérito, apenas deméritos, mas o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, e nos levou, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aqui estamos, Senhor amado,
te adorando, te glorificando, te agradecendo pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite restauradora e continua abençoando o teu povo, Pai, até o dia maravilhoso da tua vinda. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, antes de dar a bênção apostólica, eu quero só dizer para os irmãos que domingo vai ter uma grande festa aqui e você não pode perder essa festa. Trata-se do aniversário do coral masculino. Quem já ouviu o coral masculino cantar aqui? Quem já ouviu? Já, pronto. Então venham no domingo, não percam, vai ser uma maravilha. Deus vai estar presente, tenho certeza, e você também está cordialmente convocado a estar aqui para agradecer a Deus pelos 18 anos do coral masculino. Amém. Deus abençoe vocês, dê uma noite de paz, uma noite abençoada e um dia amanhã na presença do Senhor Jesus. Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Uma noite de bênção, de paz. Irmão Martins? Irmão Martins?